Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Eu espero que a primeira tenha sido de grande proveito para você. Nesta segunda aula nós vamos abordar dois temas muito importantes. O primeiro, óbvio, o mais importante, a Bíblia, e o segundo, a fórmula de interpretação da Bíblia. Existem inúmeras traduções da Bíblia em nossa língua e por isso nós devemos tomar bastante cuidado ao adotarmos qualquer uma delas. Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje não é uma tradução. É apenas uma paráfrase, ou seja, é uma adaptação do texto bíblico à linguagem mais comum em nosso país, com uma forte dose interpretativa. Lembre-se que uma tradução já é uma escolha entre significados de palavras, e a paráfrase é uma adaptação da escolha anteriormente feita. A Bíblia, a Mensagem, a Bíblia Viva, são paráfrases que foram feitas para facilitar a leitura devocional de quem não tem muitos recursos hermenêuticos. Existem outras traduções para o português, como a King James atualizada de 2017, que possui uma linguagem mais moderna, mas ao mesmo tempo mantém um estilo mais clássico e tem sido adotada por evangélicos conservadores, por pentecostais e até por grupos neopentecostais indistintamente. A NVI, a Nova Versão Internacional de 2001, possui uma linguagem moderna, uma linguagem mais precisa, geralmente com notas explicativas, e ela tem sido adotada por numerosas denominações, com uma nova edição e com mais recursos adicionais publicada em 2015. Já a tradução de Almeida, Revista e Corrigida, é uma versão clássica, ela é mais antiga, ela é menos coloquial e, para alguns, ela tem sido vista como um tanto quanto complicada de entender. Mas é preciso chamar a atenção neste momento para aquelas versões que buscam defender ideologias como a tradução brasileira revolucionária, que possui uma linguagem que busca ser inclusiva, priorizando o impacto social para determinados grupos sociais mais progressistas, de teologia mais liberal ou mais próximos da teologia da libertação. Existem ainda o caso de Bíblias que buscam defender pontos doutrinários específicos de algumas denominações, e denominações que andam à margem do cristianismo ortodoxo. Um exemplo é a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, das Testemunhas de Jeová. Esta tradução sofreu adulterações para que ela se adequasse ao ensino dessas seitas. Você pode fazer esta comparação no versículo 1 de João, capítulo 1, verso 1. A Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, traz: no princípio era o Verbo e o Verbo era o Deus. E a tradução do Novo Mundo traz: no princípio era o Verbo e o Verbo era um Deus. Isso não só contraria a cristologia, ou seja, o estudo da pessoa de Cristo, como contraria toda a teologia, uma vez que admite a existência de outro Deus que possa ser adorado. Pois é claro que Jesus evidentemente recebeu adoração em Marcos 15, 25, em Marcos 5, 6, em João 9, 38, no livro de Apocalipse, então nem se fala. Uma tradução mais literal de João capítulo 1, verso 1 é: no princípio o Verbo era, e o Verbo estava com Deus, e divino era o Verbo. É oportuno insistir neste ponto. Deve-se ter muito cuidado com as versões alternativas, com essas versões contemporâneas, com essas versões feitas para grupos específicos, porque muitas destas são meras paráfrases sem um trabalho mais cuidadoso de tradução e de revisão, ou pior ainda, são textos adulterados para defender pontos de vista heréticos. Mas, por sua facilidade, por sua atualidade, uma das Bíblias que nós podemos considerar como mais úteis para o nosso trabalho é a tradução de Almeida, Revista e Atualizada. Ela é uma tradução que dispõe de diversas versões com comentários que facilitam o estudo. Devemos lembrar que os comentários são obras humanas, ou seja, muitas vezes eles podem ser tendenciosos para determinados tipos de teologia, podendo, inclusive, uma nota de um comentário de uma Bíblia cometer erros grosseiros. Veja, por exemplo, o comentário feito em Ruth, capítulo 1, verso 8, na Bíblia Vida Nova. Os moabitas eram descendentes de Ló e de sua primogênita, e adoravam deuses diversos como Camus, Dagon, Astarote e vários outros. Mas o comentário de Ruth 1:8 traz fé monoteísta de Ruth, ou fé em um só Deus dos moabitas, como se esses fossem tementes ao Deus de Israel, o que é óbvio que é uma inverdade, é um erro grosseiro, tanto teológico quanto historicamente. Podemos citar outras versões disponíveis, como, por exemplo, a Nova Tradução Almeida Atualizada, que é uma tradução muito interessante em linguagem técnica, formal e ao mesmo tempo moderna e acessível. Mas o fato é que
Eu recomendo que você faça os seus trabalhos, você escolha como texto de leitura aquele que é adotado em sua igreja, porque isso vai evitar que você tenha dificuldades na hora de interpretação para os membros da sua igreja quando eles estiverem acompanhando a sua pregação na Bíblia deles. Além da Bíblia, uma outra ferramenta muito importante é possuir uma hermenêutica adequada. O nosso curso é basicamente um curso de hermenêutica, de leitura e de interpretação dos textos bíblicos para compreender o seu conteúdo e aplicá-lo à nossa vida. Assim, nós definimos hermenêutica bíblica como uma disciplina teológica que se dedica à interpretação de textos bíblicos, buscando desvendar o seu significado original e aplicá-lo à vida do cristão na atualidade, ou seja, um texto do passado, escrito para pessoas do passado, aplicado na vida das pessoas na atualidade, no dia de hoje. A hermenêutica se baseia em princípios e métodos científicos que permitem ao intérprete compreender o contexto histórico, literário, gramatical, cultural em que os textos foram escritos, para que deste modo ele consiga atingir a sua perfeita, a sua correta compreensão, a sua correta interpretação e assim a sua aplicação teológica e prática. Então, podemos dizer que a hermenêutica tem alguns objetivos, ou pelo menos 3 objetivos básicos. Compreensão do significado original do texto, ou seja, descobrir o que o autor pretendia comunicar ao escrever o seu texto, levando em conta o ambiente em que ele estava, a cultura que ele vivia e a língua que ele usava. A aplicação desses ensinos da Bíblia à vida de forma relevante e prática, esse é o segundo objetivo. E o terceiro é corrigir o erro, fornecendo ferramentas para evitar interpretações errôneas ou distorcidas da Bíblia que muitas vezes produzem heresias e práticas antibíblicas. Além disso, a hermenêutica bíblica tem alguns princípios que nós precisamos destacar aqui e que nós vamos adotar esses princípios hermenêuticos que vão orientar os nossos estudos. Mais tarde, oportunamente, quando for necessário um maior aprofundamento na disciplina, esses princípios serão mais desenvolvidos. Mas, a princípio, eles são os seguintes. Primeiro, a Bíblia deve ser interpretada literalmente, considerando o sentido natural das palavras e frases no contexto em que elas foram escritas. Segundo, o significado de um texto bíblico só pode ser plenamente compreendido ao ser interpretado em seu próprio contexto histórico, geográfico, literário e cultural. Terceiro, a Bíblia é um livro claro e compreensível, cujos ensinamentos são acessíveis a todos. E quarto, os textos bíblicos devem ser interpretados em analogia com outros textos, comparando com outros textos, pois não há contradição nas Escrituras. Além disso, além dos nossos objetivos e princípios, nós também temos métodos. Toda ciência, e a hermenêutica é uma ciência, toda ciência requer a adoção de métodos. A nossa hermenêutica bíblica adota 4 métodos que permitem ao estudante alcançar uma compreensão o mais fiel possível do sentido original dos textos bíblicos. Quais são eles? Primeiro, nós vamos estudar a gramática do texto, o estudo gramatical do texto para determinar o significado das palavras e das palavras dentro das frases. O nome disso é exegese. Segundo, o estudo do contexto histórico e cultural em que o texto foi escrito, pesquisando os costumes e os eventos relevantes do período. Isto é teologia bíblica, isso é cultura. Terceiro, o exame do texto dentro do seu próprio estilo literário, pois as escrituras possuem diversos modos de escritas, alguns pouco conhecidos dos tempos atuais. Quarto, a interpretação do texto à luz de outros ensinamentos da Bíblia para que a sua compreensão seja teologicamente consistente. Isso é teologia sistemática aplicada ao estudo da palavra. E embora existam diversas correntes interpretativas que nós precisamos conhecer, ou pelo menos dar uma olhada superficial, nós vamos fazer isso só para compreender como algumas pessoas chegam a conclusões que são, no mínimo, para não dizer outra coisa, no mínimo heterodoxas. Cada uma dessas correntes que nós vamos ver oferece uma lente, um jeito diferente através do qual a Bíblia tem sido interpretada. A primeira dessas correntes é a histórico-crítica, é uma abordagem que tem a pretensão de reconstruir o significado original do texto em seu contexto histórico e cultural através da análise textual, da crítica literária, da arqueologia, da história e das ciências sociais. 2 autores que podem servir de ponto de partida para os estudos sobre essa linha de pensamento são John Barton e James Barr. Barton diz que a tarefa da crítica bíblica é descobrir o que o texto significava para os seus autores e primeiros leitores, e não impor-lhe um significado derivado de nossas próprias crenças ou experiências. E Barr afirma que a Bíblia não é um livro caído do céu, mas um
produto da história humana. Ele está afirmando que a Bíblia é resultado da vontade humana de escrever e, de certa maneira, negando a doutrina da inspiração bíblica. Uma segunda corrente é a corrente teológica. É uma abordagem adotada por Karl Barth e por Pannenberg, que pretende compreender o significado teológico dos textos e aplicá-lo à fé e à vida da igreja, usando ferramentas como teologia sistemática, teologia dogmática, história da igreja, teologia prática, análise crítica. Barth diz que a Bíblia não é um livro sobre Deus, mas a palavra de Deus, enquanto Pannenberg diz que a revelação de Deus na Bíblia é inseparável da história de Israel e da igreja, quase afirmando que é um fruto da história de Israel e da igreja. Uma terceira corrente é a corrente literária, uma corrente de pensamento seguida por Alter e por Sternberg, que pretende analisar os elementos literários dos textos bíblicos para desvendar o seu significado e o seu impacto através da análise literária, da narratologia, é bom se dar uma pesquisada sobre o que é isso, da poética e estudo de gêneros literários. Alter diz que a Bíblia é uma obra literária complexa e rica, que deve ser interpretada com atenção aos seus elementos literários. Para ele, a Bíblia é literatura e não palavra inspirada. Sternberg diz que a Bíblia é um texto polissêmico, ou seja, um texto de muitos sentidos, que pode ser interpretado livremente de diferentes maneiras. Ou seja, ele está dizendo que o autor bíblico não sabia exatamente o que queria dizer, ou quis dizer um monte de coisa, mas usando uma frase só. A corrente filosófica é adotada por Ricoeur e por Levinas, e esta corrente pretende analisar os conceitos, os argumentos presentes nos textos bíblicos e relacioná-los com questões filosóficas contemporâneas, usando métodos como a hermenêutica filosófica, a fenomenologia, a ética e a crítica da ideologia. Ricoeur diz que a Bíblia é um texto que nos interpela e nos convida a pensar sobre o sentido da vida. Na visão de Ricoeur, ela não ensina o que é a vida e nem apresenta o sentido da vida, diz apenas que convida para refletir sobre isso. Já Levinas diz que a Bíblia é um texto que nos revela a face do outro e nos chama à responsabilidade ética, quando nós entendemos que a Bíblia é um texto que revela Deus, que revela Jesus Cristo e nos chama ao arrependimento, à conversão e à fé. A corrente sociológica é uma metodologia interpretativa de Brueggemann e de Cohen e pretende interpretar a Bíblia à luz das relações sociais e do exercício de poder presentes na sociedade, através de métodos como análise sociológica e estudos de gênero. Brueggemann diz que a Bíblia é um texto que denuncia a injustiça e anuncia a esperança de um mundo melhor. Vê-se aqui que há uma forte corrente de militância revolucionária na ideia de Brueggemann. Já Cohen diz que a Bíblia é um texto que deve ser interpretado a partir das perspectivas dos pobres e dos oprimidos. Teologia da libertação pura e simples. Uma outra corrente importante é a corrente alegórica. Essa interpretação já existia mesmo antes do cristianismo. A gente volta a falar sobre ela um pouco mais à frente. A interpretação alegórica busca desvendar possíveis significados simbólicos nos textos bíblicos, pretendendo ir além do significado literal das palavras e aplicar esses significados ocultos à fé e à vida das pessoas. A interpretação alegórica se baseia em 3 princípios: o simbolismo, que entende que os elementos da narrativa bíblica, como personagens, eventos e objetos, são apenas representações de realidades espirituais e mais abstratas. O segundo princípio são as múltiplas faces do texto, com possíveis níveis de significado que só podem ser descobertos mediante uma interpretação mais livre, mais especulativa e uma aplicação prática dos ensinamentos profundos e não visíveis na vida do estudante. Segundo esse pensamento, por exemplo, a queda de Adão não precisa ser interpretada como um fato, mas apenas um mito, como uma história ilustrativa da queda da humanidade e também de como o homem perdeu a graça divina, perdeu a sua simplicidade. O sacrifício de Jesus, por sua vez, pode ser considerado, pode ser lido como apenas uma alegoria da redenção da humanidade e da vitória sobre o pecado. A parábola do fariseu e do publicano podem ser vistas como alegorias da humildade e da justiça divina. A parábola do bom samaritano trataria da igreja e das boas obras, e assim sucessivamente, podendo o mesmo texto, na visão alegórica, ter diversos significados, dependendo apenas da criatividade do intérprete. Outro tipo de interpretação bíblica é a interpretação tipológica, que aparece nas Escrituras, ela aparece no Novo Testamento, inclusive. O sermão de Pedro, por exemplo, em Atos 2, é uma interpretação tipológica. É um método hermenêutico que busca identificar figuras, que busca identificar eventos do Antigo Testamento como se fossem figuras ou sombras das realidades do Novo Testamento.
Esta interpretação reconhece que Deus utiliza tipos ou figuras lá no Antigo Testamento para revelar sua vontade e o seu plano de salvação. E isso não poderia ser entendido pelos homens daquele tempo. Essas coisas se cumprem em Cristo no Novo Testamento. Essa interpretação leva em conta a correspondência entre figuras e eventos do Antigo Testamento e as realidades do Novo Testamento que existem. Para a tipologia, a revelação é progressiva. É uma história que se desdobra com o Antigo Testamento, preparando o caminho para o Novo Testamento, sendo, portanto, uma história cristocêntrica, ou seja, Cristo é o cumprimento final de todas as figuras de todos os tipos do Antigo Testamento. Assim, Adão, por exemplo, é visto como um tipo de Cristo, sendo ambos cabeça da humanidade. O Cordeiro Pascual, sacrificado na saída do Egito, é visto como um tipo de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, é um tipo de Cristo no sentido de que Cristo é a palavra de Deus encarnada. Vários autores, como Beale e Richard Hayes, adotam essa tipologia, esse tipo de interpretação. A interpretação literal também ela foi bastante influente e ainda existe na história da igreja. O literalismo bíblico, como também é chamado, defende a interpretação da Bíblia de acordo com o sentido, com o significado literal das palavras e das frases, buscando compreender o texto em seu significado histórico e cultural original, sem interpretações simbólicas, sem interpretações alegóricas. Esta corrente defende que a Bíblia é um texto claro e que os seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos os leitores. Assim, os 10 mandamentos são instruções literais que todo cristão deve obedecer. As parábolas são histórias literais que ensinam lições morais e espirituais, e as profecias são previsões literais de eventos futuros, exatamente como foram retratadas. Para mais informações, você pode consultar R.C. Sproul, John MacArthur, entre outros. E, por fim, o método gramático histórico teológico. A escolha de uma corrente interpretativa depende, óbvio, da cosmovisão, dos objetivos do intérprete e do contexto em que a interpretação está sendo realizada. Existem, como já mencionamos, diversas correntes hermenêuticas tradicionalmente adotadas pela Igreja ao longo de séculos, mas nós vamos adotar no nosso curso o método gramático literário, histórico e teológico. O método gramático ou literário, histórico e teológico considera o significado das palavras isoladamente, considera o significado das palavras dentro do seu contexto, frases, perícopes ou livros, considera quando e para quem o autor escreveu essas palavras e o que ele queria dizer para os seus leitores originais, qual o objetivo que ele pretendia alcançar utilizando-se de um determinado tipo de literatura. Alguns autores escolhem a poesia, outros a alegoria, outros história, outros escrevem legislação, profecia, visão. Cada um deles escolheu um tipo de literatura específica. É consenso que a Bíblia foi escrita primariamente para os crentes de todas as épocas e de todos os lugares, e embora entregue para crentes específicos em eras e lugares específicos. Isso quer dizer que ela teve uma pessoa, ela teve um grupo de pessoas como seu destinatário original. E nós podemos ver isso claramente no título da maioria dos livros, aos Romanos, aos Coríntios, a Filemão e etc. O problema é que a maioria das heresias surge quando pessoas, mesmo altamente capacitadas, fazendo uso de métodos hermenêuticos inadequados, promovem ênfases doutrinárias que acabam se separando do cristianismo bíblico. Mesmo igrejas reconhecidas como tradicionais podem incorrer em ênfases doutrinárias equivocadas, chegando a ocasionar cisões ou cismas. Tem sido assim na história da igreja, como ocorreu com os unitaristas, universalistas, eutiquianos, modalistas, sabatistas, montanistas e muitas outras correntes. Neste estudo, nós não vamos entrar em detalhes sobre as diversas e diferentes correntes de interpretação que exigem um conhecimento mais profundo de exegese, de hermenêutica e de teologia. Esses conhecimentos não são ocultos, como defendiam as seitas gnósticas, ou como defendem alguns pregadores modernos pretensamente iluminados. Conhecimento é um patrimônio que é adquirido mediante estudo humilde e intenso. Isso demanda tempo. Nós não dispomos neste momento. Em nosso trabalho, nós vamos utilizar-nos basicamente do método hermenêutico gramático, literário, histórico e teológico. E, para tanto, precisamos lembrar de algumas regras básicas. Primeira, o contexto é fator determinante do significado de um texto. Lembre-se que todo texto existe em um contexto que o cerca, isto é, o que vem antes e o que vem depois dele. E a isso nós chamamos de perícope, chamamos também de contexto próximo ou de contexto remoto, dependendo da abrangência da literatura que nós temos que analisar. A leitura aleatória prejudica o entendimento do que Deus quis comunicar. Mesmo que você pretenda estudar apenas uma porção de um texto, é fundamental que você conheça bem o contexto no qual ele está inserido, leia um pouco do que foi escrito antes e depois, e, se possível, leia todo o livro.
Um texto tirado do seu contexto pode oferecer ocasião para ensinar algo totalmente contrário ao que ele realmente significa. Se um pregador disser que assim diz o Senhor, sem que o Senhor diga, ele está mentindo com a palavra de Deus nas mãos. Segundo, passagens menos claras são interpretadas à luz de passagens mais claras. Não existe nenhuma espécie de obscuridade na Bíblia. Não existem coisas ocultas que só podem ser alcançadas por um grupo de pessoas especialmente iluminadas. Não existe isso. Embora alguns saibam mais do que outros porque foram capacitados para esse fim. E eles foram chamados pelo Espírito Santo, eles se dedicaram mais ao estudo. Essa doutrina é chamada de perspicuidade das Escrituras. Sempre que o ensino não está claro em um determinado texto, deve-se recorrer à analogia das Escrituras, comparando o texto por texto, como faziam os bereanos, buscando outras seções onde o mesmo assunto seja tratado de maneira direta ou de maneira indireta. Terceiro, palavras narrativas devem ser interpretadas à luz de passagens didáticas, pois as primeiras dizem como as coisas aconteceram, e as passagens didáticas explicam ou aplicam os fatos narrados anteriormente. Quarto, as Escrituras interpretam as Escrituras. Isso quer dizer que nenhum texto da Bíblia ensina algo que é contrário ao todo das Escrituras. Aparentes contradições são causadas por problemas de interpretação e, em alguns casos, até de tradução das línguas originais para a língua comum. Com base nesses ensinos, nós vamos partir, na nossa próxima aula, ao estudo do texto, como devemos, de fato, nos dedicar. Um abraço e até lá.